Há pouco mais de um mês, o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, estava parado numa avenida na frente do Parque do Povo, na zona oeste de São Paulo. Eram 6 horas da manhã. Muita gente fazia exercícios no parque e a rua começava a ficar movimentada. Em dado momento, um homem numa motocicleta se aproxima. Sem aviso ou resistência, Vitor foi atingido por um tiro. E o criminoso se apressou para recolher o celular que havia caído no chão. Não é natural, né? Todos nós estamos aqui, estamos querendo voltar para casa. E ele não voltou. Tudo isso por causa de um celular, né? A gente pode comprar um novo celular, ir na loja comprar, mas e a vida do meu irmão? A morte de Vitor em São Paulo está longe de ser um caso isolado. Diariamente, são vítimas e mais vítimas por todo o país. Rio de Janeiro. Os roubos de celulares estão cada vez mais frequentes no estado do Rio. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, esse crime cresceu 40% se compararmos dezembro de 2024 com o mesmo período de 2023. A Giovana entrou para essa estatística. Tinha bastante gente na rua, estava bem movimentado, mas foi só eu virar numa ruazinha que era mais vazia, do lado de uma rua super movimentada, que veio o cara, aproveitou e chegou com a arma na minha cara, apontando, pedindo celular. Minas Gerais. E em 2024, por dia, foram furtados ou roubados, em média, 58 celulares apenas em Belo Horizonte. Alagoas. E em 2024, cerca de 9.000 celulares foram roubados em Alagoas, um número muito alto. Rio Grande do Sul. De acordo com os dados da Secretaria da Segurança Pública, entre janeiro e junho, 2.968 celulares foram levados por bandidos somente em Porto Alegre. É uma média de 16 por dia. Uma pesquisa do Instituto Quest de fevereiro deste ano mostrou que a segurança pública encabeça a lista de preocupações em vários estados. E a pergunta é, qual é o problema mais grave que o Estado enfrenta hoje? Para São Paulo, 34% dizem que o problema mais grave é segurança. Rio de Janeiro, olha isso aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é gravíssimo. 71% dizem que é o problema aqui mais grave que o Estado enfrenta, o Rio de Janeiro, é a questão da violência. Bahia, 44% violência. Pernambuco, ali está mais próximo, 32% violência. E autoridades buscam dar respostas. A gente não vai permitir que a República de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua, assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é roubo de celular, o crime que apavora a população e que se tornou dor de cabeça para as autoridades. O que explica os números tão altos desse tipo de crime, qual é a relação dele com o fortalecimento de facções e como direita e esquerda lidam com o tema da segurança pública. Neste episódio, eu converso com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. E com Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Segunda-feira, 24 de março. Bernardo, como é que você avalia o discurso de Lula nesta semana sobre segurança pública? Há quem tenha visto uma guinada no discurso dele, e aí eu acho que vale a pena a gente explicar o que está acontecendo, se há de fato, se você enxerga a mudança e por que ela existe. Olha, com certeza, Natuza. Em primeiro lugar, o governo federal está vivendo um momento da sua mais baixa popularidade nos 3 mandatos do Lula. E o diagnóstico do presidente é que o governo está falhando na comunicação. Então, certo ou errado, é isso que ele acredita. Então, ele demitiu o ministro da Comunicação Social, o Paulo Pimenta, nomeou o Sidônio Palmeira, que é o seu marqueteiro de campanha, e passou a mexer na comunicação do governo, vai lançar campanhas de propaganda, fez mais pronunciamentos na TV, e a própria fala do presidente já começa a refletir também essas mudanças. Na quarta-feira passada, Lula fez um discurso no Ceará, era uma cerimônia de inauguração de hospital, não tinha nada a ver com o assunto da segurança, mas ele trouxe esse tema para o palanque. E disse uma frase que chamou muita atenção. Ele disse assim, a gente não vai permitir que a República de ladrão do celular assuste as pessoas. E disse que está apresentando a PEC da segurança para mostrar que o Estado é mais forte que os bandidos e que o lugar de bandido não é na rua. Essa não é uma retórica que a gente costuma ouvir na boca do presidente Lula. De fato, tem uma guinada, Natuza. E essa guinada
ela está acompanhada das pesquisas, que mostram que uma das principais queixas da população é justamente a segurança pública e o roubo de celular, especialmente nos grandes centros urbanos. Então, de certa forma, a gente pode ver que o presidente Lula começou a falar mais de Deus no palanque, começou a falar mais com uma mensagem nacionalista e começou também a falar mais de segurança. Claro que isso é uma tentativa de se reaproximar de um eleitorado que está dando as costas para o governo, especialmente do eleitorado mais conservador. No caso do roubo de celular, especialmente, tem um fato adicional. No mês passado, voltou a circular com muita força na internet um vídeo em que o presidente Lula dizia o seguinte: não posso mais ver jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, às vezes porque roubou um celular. O Lula estava falando em 2019 e fazendo uma crítica ao aumento dos assassinatos feitos pela polícia. Mas a frase foi mal colocada e acabou dando vazão para essa interpretação dos adversários políticos de que ele estaria passando a mão na cabeça do ladrão de celular, defendendo o criminoso e não a vítima do crime. É uma guinada no discurso de segurança. A esquerda sempre aborda a questão da violência do ponto de vista social. Ou seja, rouba-se celular para sobreviver. Essa é a lógica. A oposição pega essa frase e diz o seguinte, está defendendo o roubo de celular. Isso pega no discurso. Então, pela primeira vez, não é pela primeira vez, mas enfaticamente diz o seguinte, lugar de bandido não é na rua. Ainda não fala cadeia, mas entende-se que lugar de bandido é na cadeia, que há uma dificuldade da esquerda, de um modo geral, e é que eu estou generalizando mesmo, de falar em cadeia, de falar em prender, porque o discurso é do não encarceramento. Então me parece muito claro que essa mudança no discurso é justamente, de um lado, para ser um antídoto à circulação dessa fala e das fake news que estão associadas a ela, e, em segundo ponto, também uma tentativa do governo de recuperar a popularidade perdida. No ano passado, uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostrou que mesmo simpatizantes do PT consideram que o partido não tem muitas propostas na área de segurança pública. Eu ouvia ontem o Otávio Guedes na Central Globo News dizendo o seguinte, nem o que governos do PT fizeram eles conseguem faturar, por exemplo, o Pronasce. Então eu quero te ouvir sobre esse contexto. Por que o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda não conseguem atacar esse tema de maneira efetiva? Porque a alta de roubo de celular é um desafio especialmente complicado para esse espectro ideológico. Olha, Natuza, a segurança pública é um calcanhar de Aquiles da esquerda desde sempre no Brasil. Tem uma dificuldade histórica desse campo progressista, até do campo democrático, de tratar desse assunto. A abordagem tradicional da esquerda é a seguinte, olha, a gente precisa atacar a desigualdade, tem que levar lazer, escola, esporte para a periferia, para que o jovem não caia no crime. E essa é uma visão que está certa, inclusive. Só que as pessoas que são vítimas do crime esperam soluções de curto prazo. Elas querem que a esquerda também tenha propostas para a polícia, para a repressão. E esse aí que é uma espécie de um bloqueio mental que muitos políticos, inclusive o Lula, historicamente têm. Ao lado disso, tem um outro problema que é o seguinte, presidente da República nenhum quer matar no peito a questão da segurança, porque é uma agenda que causa muito desgaste. Então, historicamente, desde o Fernando Henrique, a gente vê que os presidentes tentam empurrar esse problema para os governadores, deixar nas costas dos governadores, que são os chefes diretos das polícias, e não assumir a responsabilidade. Então, assim, quando tem uma grande crise, um crime de comoção nacional, o presidente da República vai lá, se solidariza, promete ajuda, e daqui a pouco o governo federal sai de fininho, a história continua sendo discutida nos estados. Ao lado disso, você tem um fenômeno no Brasil do crescimento do discurso conservador e do crescimento da extrema-direita, que aproveita o vácuo, nesse caso da segurança, para fazer um discurso populista nessa área. Então a extrema-direita defende o endurecimento penal, defende a violência, a truculência da polícia, um pouco na ideia de que tem que fazer justiça a qualquer preço. E a população que está se sentindo insegura acaba virando uma presa fácil desse tipo de discurso mais demagógico. Ou seja, o aumento da sensação de insegurança, ele estimula um sentimento de revolta, um sentimento de vingança. E quem se conecta com esse sentimento hoje
é a extrema-direita, é o discurso bolsonarista. Então, é um terreno, de fato, muito pantanoso para os políticos de esquerda, especialmente para o presidente Lula. No caso do roubo de celular, tem um problema adicional, Natuza, que essas falas do passado sempre são usadas contra o Lula. E ele não tinha um registro como esse da semana passada para se defender. Então, me parece que essa fala no Ceará, ela foi, de fato, uma espécie de um antídoto. Não me parece ter sido algo casual, algo de improviso. O presidente Lula certamente quis dar essa mensagem para se reposicionar nessa discussão. Concordo com você. Agora, você mencionou a direita e a ultradireita. Vamos ficar aqui no campo de quem trafega com desenvoltura nesse tema de segurança pública. Então, a gente tem, no caso de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, no caso do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, mas nesses dois estados há fortes dificuldades de se lidar com o problema da violência. Eles também não estão conseguindo, embora eles tenham ali, talvez, o discurso, né, porque eles conseguem fazer o discurso com mais desenvoltura do que a esquerda, eles também estão tendo muita dificuldade de reduzir de forma considerável os roubos de celular. É verdade, Natuza. A gente tem um descompasso aí entre a retórica dos governantes e o resultado de política pública. A situação do Rio de Janeiro é a mais dramática de todos, né? O Rio está vivendo um completo descontrole na área de segurança. Veja que na semana passada teve bandido atirando em piloto de helicóptero policial. O copiloto Felipe Marques Monteiro, copiloto do SAER, Serviço Aeropolicial da Polícia Civil, participava de uma grande operação na Vila Aliança, hoje de manhã, para coibir ali o tráfico de drogas quando foi atingido por um disparo na cabeça. Foi uma manhã muito violenta na Vila Aliança, a comunidade lá da Zona Oeste. Enfim, uma série de casos de fechamento de ruas e avenidas, bairros inteiros que são controlados pelo crime organizado, toque de recolher em comunidades. Enfim, não são problemas novos, mas o fato é que a gestão do Cláudio Castro está absolutamente sem saber o que fazer. E sem saber o que fazer, o que o governador tem feito? Tem culpado o Supremo Tribunal Federal, fazendo esse discurso de que a ADPF, do Fachin, é a causa de todos os males da violência no Rio. E em São Paulo, você tem um governador que foi eleito com apoio do Bolsonaro e que levou essa plataforma bolsonarista para a política de segurança. Então, Tarcísio de Freitas tem feito um discurso que é de incentivo à brutalidade policial, e isso ficou muito simbolizado naquela frase, né? No momento em que organizações de direitos humanos questionavam chacinas cometidas pela polícia na Baixada Santista, e o governador debochou dessas denúncias, dizendo que podiam se reclamar com o Papa, reclamar com a Liga da Justiça, que ele não estava nem aí. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não estou nem aí. De um lado, um governo federal de esquerda com dificuldade histórica de tratar da violência pública além do discurso de defesa dos direitos humanos, e do outro lado, governadores bolsonaristas comandando os principais estados do país e dando uma certa licença para matar para as polícias militares. Não queria terminar sem te perguntar sobre a PEC da Segurança Pública, que o governo vai mandar para o Congresso Nacional. A PEC inclui as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública, o que, na prática, formaliza o papel das guardas no policiamento ostensivo e comunitário das cidades, amplia as atribuições da Polícia Federal e principalmente da Polícia Rodoviária Federal, que passaria a se chamar Polícia Viária Federal, ficaria responsável pelo policiamento ostensivo em hidrovias e ferrovias. A proposta também inclui na Constituição o chamado Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018, para integrar os diferentes órgãos de segurança do país. E o texto mantém garantida a autonomia dos estados e municípios. Ela ficou parada durante muito tempo na Casa Civil. Eu queria entender por quê. Já que Lula está chamando para si, pelo menos parte da solução, e adotando um discurso diferente, por que essa PEC demorou tanto dormitando lá no gabinete do ministro Rui Costa? Bem, esse tem sido um problema generalizado nesse governo, né? São muitas as propostas que nascem nos ministérios, na esplanada, e morrem nas gavetas da Casa Civil. Veja lá a autoridade climática, que nunca foi criada, a PEC da segurança. A gente pode passar um episódio inteiro contando tudo que chega no gabinete do Rui Costa e fica lá fechado numa gaveta. Mas o fato é que o ministro da Casa Civil, ele tem essa visão tradicional de que segurança pública é problema e que, portanto, tem que ser empurrada para os estados, que o governo federal não deveria se envolver
envolver nessa agenda. E o Ministério da Justiça, de fato, quer que essa agenda vá adiante. O ministro Ricardo Lewandowski, que tomou isso desde o primeiro momento como prioridade da sua gestão, parece finalmente ter convencido o presidente Lula a mandar essa proposta para o Congresso. Agora, é uma proposta que vai enfrentar muita resistência, aliás, já está enfrentando, especialmente dos governadores que temem perder controle, perder autonomia no comando das polícias. Pelo menos esse é o discurso que eles fazem para explicar a resistência que eles têm à PEC da segurança. E aí a gente tem uma situação curiosa, né? Porque sempre que tem uma crise grande de segurança, o governador reclama de falta de apoio do governo federal. Na hora que o governo federal oferece um programa e se propõe a participar mais ativamente do problema, aí os governos estaduais reclamam de invasão, de interferência. Então, é uma equação política de difícil resolução, especialmente nesse Congresso que a gente sabe que é muito conservador, que está dominado pela direita e que já está de olho na eleição de 2026. Bernardo Melo Franco, meu amigo querido, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Obrigada, bom trabalho. Obrigado, Natuza. Prazer meu. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Carolina Ricardo. Carolina, roubos e furtos de celular acabaram se tornando uma preocupação nacional, então eu vou te pedir para começar nos falando sobre a mudança na dinâmica do crime patrimonial. O que tudo isso tem a ver com o crime organizado? Bom, eu acho que hoje, quando a gente fala de roubo e furto de celular, é uma das primeiras preocupações do brasileiro, né? Todo mundo tem medo de perder seu celular para o crime, de ser assaltado. Porque hoje, esse roubo de celular, que é um roubo de rua, ele não é mais o mesmo roubo de rua de alguns anos atrás, o roubo de relógio, né? Porque o celular hoje ele é um bem que gera muitos outros benefícios para além do aparelho em si, né? Então, hoje o crime em torno do celular ele é um crime muito mais complexo, porque ele tem associado a eles outros crimes. Então, um celular ele é roubado, ele vai para um local em que há uma quadrilha organizada, especializada em fazer fraudes e estelionatos online, em usar os aplicativos de bancos, aplicativos de compra. Então, a renda oriunda desse crime ele é muito maior, a complexidade dos agentes, as quadrilhas são muito maiores. E, claro, tudo isso muito conectado com os crimes online, os crimes cibernéticos. Então, a gente começa a ver hoje, inclusive, dinâmicas internacionais de furto e roubo do celular, ainda que os celulares não cheguem a ser levados para países como Estados Unidos e Europa, porque tem bloqueio. Em muitos países da África, a gente vê celulares que são levados, por exemplo, do Brasil para esses locais, né? Então, é um mercado que movimenta muito mais dinheiro do que a ideia do crime de rua, né? E, claro, tem acontecido de muitas formas. Além de acontecer na rua, com um roubo à mão armada, acontece por um furto, mas acontece também toda a dimensão das fraudes e do estelionato online, que especialmente depois da pandemia cresceu muito. Então essa é uma nova modalidade e que permite conexões do crime organizado internacionais, inclusive, né? A gente vê recentemente casos de pessoas que são escravizadas para cometer crimes cibernéticos, enfim, né? E essas cadeias mostram como a conexão de um simples celular e de um crime envolvendo o celular, ela pode levar essa dimensão muito maior do crime organizado, tanto no Brasil quanto em outros países internacionalmente. Já passo para a segunda pergunta, Carolina, porque vale muito a pena abordar quem são as principais vítimas, quem são as chamadas presas fáceis para esse tipo de crime de roubo de celular, com um dado que para mim é um agravante. Uma pessoa de classe média alta, se tiver o celular roubado, ela pode comprar outro no limite, né? Claro que isso vai fazer falta, claro que é terrível o roubo do celular, porque a vida das pessoas está no celular. Mas quando você pega uma pessoa de baixa renda, que nem terminou de pagar a prestação do celular que foi roubado, isso tem uma dimensão ainda maior, porque afeta os mais pobres de maneira muito mais cruel. Hoje a gente diz que o celular ele é um crime que se democratizou, ele atinge todas as classes sociais, porque todo mundo tem um celular e na grande parte das vezes depende para viver desse celular, faz um trabalho com o aplicativo, tem a conta bancária, tem os seus clientes ali. Então ele está distribuído na cidade como um todo. A análise recente que a gente fez no Instituto Sou da Paz com os dados de roubo na capital
mostram que ela está distribuída na cidade de forma bastante equitativa, inclusive que as reduções acontecem de formas desiguais. Então, por exemplo, no centro, onde há um maior patrulhamento, houve redução, mas em bairros ricos como Pinheiros não houve essa redução. Esse flagrante foi registrado em plena Avenida Faria Lima, por volta das 10 da noite. O rapaz, de blusa, calça e mochila, mexe tranquilamente no celular. E rapidamente, 2 criminosos numa moto passam e pegam o aparelho da mão dele. A ação é muito rápida. Nunca houve tantos roubos em Pinheiros como em 2024. Foram 2.798 registros nos primeiros 9 meses do ano. O maior número em 24 anos. E até por isso, Natuza, é um crime que tem gerado algumas consequências mais gravosas, né? A gente eu olhava aqui algumas informações para me preparar para a conversa com vocês. Por que a gente tem, ainda que, enfim, né, a gente sabe que teve mais furto em 2023 do que roubo de celular, um pouco por causa disso que eu falei, quer dizer, o crime, ele está organizado em quadrilhas, tem toda essa dimensão cibernética e online e, portanto, gera menos risco, mas os roubos ainda são muito altos e estão muito violentos, né? E por que, eventualmente, essa violência acontece? Claro, a gente precisa estudar mais profundamente, mas até conversando com alguns policiais militares aqui de São Paulo, tem algumas dimensões. A primeira é, a sua vida está no celular. Então, sem querer, você pode titubear 2 segundos para entregar, né? O criminoso, ele não está ali só para pegar um bem e levar embora, ele tem uma quadrilha atrás dele, ele tem muito valor envolvido nisso, muita rentabilidade, então ele precisa mais daquele celular. Então, o crime pode se estender um pouco mais, tem um desejo grande, talvez, da vítima de não entregar, até inconsciente, e do roubador de levar isso, o que pode gerar uma violência maior ou até um latrocínio. E a gente também vê a presença de armas de fogo também, olhando a realidade aqui, no caso de São Paulo, antes de 2019, antes da pandemia, a gente tinha, enfim, muito mais casos com a presença de simulacro, né, das armas falsificadas, enfim, armas falsas, e agora a gente vê um aumento da presença de armas de fogo, porque houve um aumento da circulação de armas de fogo, tá mais fácil conseguir, inclusive armas mais potentes. Antes era mais comum a apreensão de revólver 38 com esse crime de rua. Estudos nossos mostram que agora a gente apreende mais pistola 9mm, que foi um tipo de arma que a venda foi facilitada aí nos anos 2019 e 2022. Então, acho que tudo isso faz com que o crime fique mais violento, gere mais medo e, de fato, casos mais graves com latrocínios, como a gente tem visto, né? Então, realmente é um ponto para a gente se preocupar enquanto sociedade, né? Então, se alguém perguntar para uma pessoa que não é especialista como você, por que os casos de roubo de celulares parecem muito maiores e muito mais violentos, essa pessoa pode dizer que é por causa da entrada do crime organizado nesse circuito de crimes? Afirmar categoricamente, a gente ainda precisa de estudos para aprofundar, né? Então, a gente analisa um pouco a partir da experiência prática, do diálogo com os policiais, de alguns dados e, claro, do fenômeno, que sim, a gente tem visto que se complexificou. Então, dá para dizer, sim, que o fato de não ser mais simplesmente um crime de rua, ele é um crime organizado, há quadrilhas por trás, não necessariamente é o mesmo crime organizado, não é o PCC necessariamente, ou o Comando Vermelho, mas você tem estruturas organizadas que podem, sim, estar conectadas com essas maiores facções. E isso, claro, gera um interesse maior pelo bem e riscos e custos maiores, por exemplo, no caso do crime dar errado para a pessoa que está roubando, né? Então, é possível dizer, junto com esses outros fatores, a presença da arma, uma dinâmica mais demorada do crime, que eventualmente a pessoa que está ali também faz parte de uma estrutura criminal um pouco mais organizada, mas não tem uma prática, também se atrapalha, né? Aquela coisa, o latrocínio é o roubo que deu errado, né? Então, também tem uma dimensão do momento ali. Então, são alguns fatores, mas dá para dizer que hoje é um crime mais organizado do que era antes e que isso pode, sim, contribuir para que seja um pouco mais violento. Agora eu queria falar contigo sobre as soluções. Tem um programa que vem se destacando, que saiu do governo do Piauí e está chegando no governo federal, que reduziu os roubos de celular em 40%. Acabou virando referência para o governo preparar um programa próprio nacional. Pode falar um pouquinho sobre ele, Carolina, e sobre outras possíveis soluções? Posso, e acho essencial para a gente não ser só mensageira do apocalipse, né? Exato. A situação está difícil
porque mais a gente precisa, a esperança é um dever, então a gente precisa buscar os caminhos, eles existem, né? Então, ele é um exemplo muito bacana, né? É o Protege Celular, se eu não me engano, não é o nome do programa. Com a ajuda do setor de inteligência, a polícia desenvolveu um programa de computador para analisar e agrupar as informações dos registros de roubos e furtos. E numa parceria com o judiciário, não precisa mais abrir um procedimento para cada caso. Uma única investigação passou a incluir centenas, milhares de aparelhos. Ficou mais fácil e mais ágil acompanhar o que acontece com os celulares depois que eles saem das mãos dos verdadeiros donos. Com esse banco de dados enorme, que inclui o e-mail, o número de registro de cada aparelho, a polícia do Piauí consegue saber exatamente onde foi parar cada telefone e com quem ele está. Isso é possível porque as operadoras de telefonia são obrigadas, por ordem judicial, a dar todas as informações das pessoas que habilitaram uma nova linha nesses celulares roubados ou furtados. E ele é interessante porque ele envolve diferentes estratégias, né? Então, primeiro um programa, um aplicativo em que o cidadão registra os dados de integridade de forma mais completa do seu celular. As polícias têm um aplicativo que permite, logo que o celular é roubado, esse programa é informado, as polícias têm um aplicativo que permite, ao fazer um patrulhamento, uma abordagem, checar se o celular presente naquela situação foi roubado ou furtado e já apreender naquele momento. E esse sistema permite que, por exemplo, uma pessoa comprou um celular usado, se aquele celular for roubado, ela vai receber um SMS dizendo: esse celular é produto de roubo, por favor, devolver na delegacia mais próxima. Você vai, né? Claro, nem todo mundo devolve, mas muita gente devolve, a polícia pode apreender. Então, você gera um encontro dos celulares furtados e roubados e entrega para a população. Essa entrega é muito importante, porque gera, inclusive, confiança na polícia. Ninguém quer ser roubado, mas se for roubado, você quer ter o celular de volta. Paralelamente a isso, tem investigação criminal para entender um pouco essa dinâmica mais organizada, que é organizada, né, Natuza? Mas às vezes não é esse crime organizado. Você tem ali o grupo que faz as conexões para fazer a compra online nos aplicativos de loja, os que fazem de banco, né? Mas tem mais gente ali envolvido, então a investigação é importante nesse sentido. E também a fiscalização dos locais onde os aparelhos são vendidos, os aparelhos usados, que é uma função de prefeitura, né, de fiscalização de postura municipal. Então, é um conjunto de ações que tem funcionado. E eu queria só dar mais um ponto, que eu acho que a gente tem falado muito pouco. Quando a gente pensa em segurança pública, em policiamento, a gente pensa no policiamento ostensivo. É assim que, inclusive, São Paulo tem priorizado o enfrentamento a esse crime, com patrulhamento no centro, que é importante, o papel da PM é super importante, mas ele não é suficiente. A gente precisa falar mais da investigação criminal. As nossas polícias civis que investigam, elas são mais sucateadas, elas não são priorizadas, elas não recebem recursos, porque elas dão menos visibilidade para o gestor, né, que gosta de, enfim, fazer capital político com a segurança pública e acaba usando a polícia militar para isso. E para dar um exemplo, no caso aqui de São Paulo, do assassinato do Vitor, que era o ciclista que foi morto ali perto do Parque do Povo, a investigação chegou à Mainha de Paraisópolis, né, que era uma mulher que alugava as armas para o crime. Ela já tinha sido presa anteriormente, a gente analisou o processo dela e no processo tinham índices muito robustos, como prints de que os comparsas dela já tinham cometido latrocínio e ela estava envolvida, né? Se a investigação tivesse ido mais fundo, ela teria sido processada pela primeira vez por crimes mais graves, como latrocínio ou roubo qualificado, né? Mas ela foi processada por posse de arma e estelionato, ela acabou sendo solta. Então, se essa investigação tivesse sido mais profunda, talvez ela tivesse presa e essa arma não tivesse chegado na mão de quem matou o Vitor. Para isso, a Polícia Civil precisa ter estrutura, precisa ter protocolo, procedimento, tecnologia, né? Mas a investigação, ela é fundamental para a gente também conseguir superar esses crimes. E acho que a experiência do Piauí, ela traz um pouco de todos os elementos e é muito bom que o governo federal esteja começando a incentivar a multiplicação dessa experiência no Brasil. Carolina, queria te perguntar se há dicas de como se proteger, do que fazer. Tem gente que está adotando, quem pode pagar, está adotando uma tática de ter um celular em casa com as informações de banco e um celular quase que para o ladrão.
Pois é difícil, né? Porque acaba caindo as vítimas a responsabilidade de se proteger, mas é isso mesmo, a gente vive numa realidade que não permite que a gente não esteja ligado o tempo todo, né? Acho que a primeira coisa é isso, quem não tem condição, e a maioria das pessoas não tem condição de ter 2 celulares, é tentar, se tem aplicativo de banco, tentar acessar todos os esquemas de segurança, então limitar, por exemplo, o valor do Pix que pode ser feito, a quantidade de Pix por dia, Pix para as pessoas que são, quando você não tem o contato cadastrado, Pix noturno, outras transferências, TED, outras, então fazer esse limite, se possível, se não tem conta em mais de um banco, né? E aí se um banco você não tem um aplicativo no celular, também dividir eventualmente esse recurso. Também todos os celulares eles têm sistemas, né, de segurança para você acionar o bloqueio automático dele quando você anunciar que ele tenha sido roubado, né? Então, conhecer melhor os mecanismos do seu celular e acioná-los e fazer essas seguranças em relação ao aplicativo de banco. E se você não souber, eventualmente até conversa com o seu banco, quer dizer, muitos não têm com quem conversar, né? Porque são os bancos totalmente online. Mas, enfim, tenta checar ou buscar, enfim, né? Até com o policiamento local do bairro, você tem alguma dica nesse sentido. E a postura de rua, é isso, não dá, infelizmente, para esperar o Uber com o celular na mão, né? Se você está dirigindo a sua moto, tomar cuidado, enfim, olhar bem o caminho antes, não parar, ficar de olho no entorno. É muito ruim porque a gente não pode simplesmente estar na rua e pronto, né? Mas como o celular é muito presente, a gente precisa tomar cuidado e não ficar expondo o celular o tempo todo em locais que a gente sabe que tem mais risco, não andar com ele na mão. É proteger, porque no fundo esse crime ele tem a ver também com a ocasião. Carolina, muito obrigada, muito, muito bom te ouvir. Um bom trabalho para você. Obrigada, Natuza. Um beijo para vocês também. Tchau, tchau. Bom trabalho. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.